Catarina. Agora nós vamos apresentar um programa muito interessante. Algumas pessoas vão cantar agora e depois vai ter uma palavra. Fique conosco. Há um caminho, é a única verdade. Há um caminho e a vida te dará. Se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo, se chama Jesus Cristo, é a verdade. Se chama Jesus Cristo, e a vida te dará. Há muitas perguntas que não podes contestar e muitos caminhos não sabes por onde andar. Sentes um vazio que não podes completar. Estás confundido, sempre com medo de falhar. Há um caminho, é a única verdade. Há um caminho, e a vida te dará. se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo, se chama Jesus Cristo, é a verdade. Se chama Jesus Cristo, e a vida te dará. se chama Jesus Cristo, Se chama Jesus Cristo, é a verdade. Se chama Jesus Cristo, e a vida te dará. E a vida te dará. E a vida te dará. Chamo-me Vânia, estou aqui para partilhar algo que tem mudado e motivado a minha vida. Desde muito pequenina que frequento a igreja com os meus pais, participei de todas as atividades e quando na minha juventude comecei a sentir diferente, comecei a sentir um vazio dentro de mim, um vazio no meu coração e não entendia, não conseguia compreender porquê. Eu tinha muitos amigos à minha volta, eu tinha uma família que me amava, eu tinha boas notas na escola, não entendia porque é que me sentia assim. Nada fazia sentido. Então comecei a questionar Deus. Porquê, Deus? Porquê que eu me sinto assim? Porquê que eu me sinto tão sozinha, tão vazia, tão sem rumo? Nada faz sentido na minha vida. Então, um dia, com a conversar com Deus, eu percebi que eu não tinha entregue verdadeiramente a minha vida a Jesus. Então, quando eu me apercebi disso, eu arrependi-me dos meus pecados. Eu reconheci que era pecador, eu pedi perdão a Deus e aceitei na minha vida como meu Senhor e Salvador. E hoje eu sei que não mais estou sozinha. Eu sei que não mais me vou sentir vazia. E esta foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se te sentes vazia, se te sentes sozinho, sem rumo, não percas tempo. Toma esta decisão, aceita Jesus na tua vida. Ele pode mudar a tua vida. Obrigada por escutar. Gostava de partilhar convosco uma história acerca de um rei que tinha um filho. E chegou a altura desse filho casar, chegou a altura das bodas, então todas as pessoas do reino foram convidadas para aquelas grandes bodas. Havia uma condição para que as pessoas pudessem assistir a essas bodas, e a condição era que as pessoas na entrada pudessem retirar as roupas sujas que tivessem e vestir roupas lavadas, roupas brancas, roupas limpas, como esta que eu tenho aqui. Essa era a condição. Não havia mais nenhuma condição. Todos poderiam usufruir daquele banquete nupcial e ali podiam estar, ali podiam conviver, ali podiam partilhar com as outras pessoas daquele momento fantástico. Quando o rei chegou às bodas, olhou para todas aquelas pessoas e elas estavam todas vestidas de branco. Mas no meio de toda aquela brancura, aquele rei reparou que havia um homem que não tinha as vestes nupciais. Ele na entrada não tinha vestido a roupa branca, não tinha deixado as suas vestes sujas, as suas vestes com as quais ele andava no dia a dia, e estava ali no meio de todas aquelas pessoas lavadas, brancas, limpas, e aquele homem encontrava-se sujo. Então o rei ficou zangado. E ficou zangado pelo seguinte, porque era gratuito que todas as pessoas se lavassem, se limpassem e vestissem roupas brancas. Então o rei, zangado com aquela situação, disse para os seus servos pegarem naquele homem e lançá-lo fora, porque não era digno, não estava dignamente vestido e trajado para estar no meio daquela multidão branca. Meus amigos, porque é que eu estou a falar convosco esta história desta tarde?
Porque nós um dia nascemos, todos nós, e quando nós nascemos com roupas brancas, limpas, vimos este mundo sem qualquer mancha. Mas à medida que nós vamos vivendo, aquilo que vai acontecendo é que nós vamos sujando as nossas vestes, vamos sujando a nossa vida e não mais ficamos limpos, lavados, brancos, mas ficamos impuros e sujos. Como é que nós nos sujamos? Deixa-me dar-te um exemplo. Sempre que nós proferimos uma mentira, nós estamos a sujar a nossa vida e essa mancha vai ficando na nossa roupa. Sempre que nós temos um pensamento impuro, cobiçamos aquilo que não é nosso. Aquilo que vai acontecendo é que nós vamos adicionando manchas. Sempre que alguém rouba, está a adicionar mais uma mancha e vai-se sujando. E ao fim de algum tempo, alguns anos, nós andarmos aqui neste mundo, as nossas vestes brancas, aquelas que estavam puras, a nossa vida, quando nós nascemos, ela estava branca, pura, lavada, purificada. Ela vai ficando cada vez mais suja, cada vez mais manchada. E alguns de nós, meus amigos, sejamos francos, alguns de nós já quase não têm branco na sua vida, já quase não têm branco nas suas vestes. Tal é a sujidade, a acumulação de nódoas que foram acumulando, que foram adicionando ao longo da sua vida. E porquê é que eu estou a falar isto? Estas nódoas, elas são uma desobediência e elas mancham a nossa vida porque são uma desobediência a uma lei, que é uma lei superior. E nós vamos manchando porque nós estamos a desobedecer a essa lei. Meu amigo, que lei é essa? Que lei superior é essa? Essa é a lei divina. Porque Deus disse para nós não mentirmos, mas nós mentimos. Deus disse para o ser humano não matar e nós vemos que tanta gente mata e assassina neste mundo. Deus disse para nós não roubarmos e tanta gente rouba, coisas pequenas, coisas grandes, toda a gente está ligada à corrupção e muitas mais coisas com as quais nós lidamos no nosso dia a dia. Nós sabemos que este mundo é assim e muitas vezes nós dizemos este mundo está perdido, este mundo está podre, este mundo está mau, não há solução, vamos de mal a pior. Deixa-me dizer-te uma coisa, um dia, na eternidade, haverá um julgamento, onde nós seremos julgados e as nossas vestes, nesse dia, elas poderão estar sujas ou poderão estar limpas. Se elas estiverem sujas, nós não vamos poder, à semelhança daquela história que eu contei no início, não vamos poder ficar nas bodas do filho do rei e seremos lançados fora. Mas existe uma oportunidade para cada um de nós de lavar as suas vestes, como existia naquela história que eu contei. Gratuitamente as pessoas podem lavar as suas vestes e não mais necessitam de andar manchados e sujos com as coisas que cometem neste mundo. Como é que isso acontece? Deixa-me explicar, tem mais um minuto ou dois e vou terminar. Deixa-me explicar-te. Um dia, o Filho do Rei, Jesus Cristo, Ele veio a este mundo e morreu na cruz para que as nossas vestes pudessem ser purificadas. O que é que aconteceu na cruz? Jesus Cristo pegou nas minhas vestes sujas, nas vestes sujas de cada um de nós, tomou sobre si essas vestes sujas e aquilo que Ele fez foi oferecer-nos vestes limpas. Então nós não precisamos mais de continuar sujos, com as nossas vestes manchadas, cheias de nódoas. Mas Jesus Cristo oferece-nos novamente vestes limpas, lavadas e purificadas, para que nós possamos ficar na presença do Rei. Aqueles que serão lançados fora serão lançados na condenação eterna no inferno, que é um lugar de grande sofrimento e dor. Mas aqueles que tiverem as suas vestes limpas, lavadas, poderão ficar na presença do Rei, que é Deus, para toda a eternidade. Há duas coisas que tu precisas fazer, cada um de nós precisa fazer. A primeira coisa é arrepender-se dos seus pecados, dos seus erros, de todas as nódoas que foi acumulando ao longo da sua vida e dizer: Deus, eu estou arrependido. Ser sincero e dizer: eu estou arrependido das minhas nódoas, não quero mais viver assim. Limpa-me, lava-me, perdoa-me, purifica. E a segunda coisa que necessitas fazer é colocar a tua fé em Cristo. Dizer: eu acredito, eu creio que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu para que as minhas vestes não mais ficassem com nódoas, mas elas pudessem ficar limpas. Não te vamos pedir dinheiro, porque esta mensagem é gratuita, mas gostaríamos de falar convosco e oferecer um folheto, explicar mais alguma coisa. Teremos todo o gosto em falar convosco, sem pedir nada em troca. Apenas pedimos uns minutos do vosso tempo. Obrigado por terem escutado. Não deixem para amanhã, porque hoje pode ser o último dia da nossa vida. Um dia será o último dia, não sabemos quando é. Não deixes para amanhã, mas hoje mesmo, pensa nisto. Estamos ao teu dispor para falar contigo e dialogar. Obrigado por terem escutado. Eu?
Alguém faz mal. Alguém faz mal, alguém faz mal. Quando alguém faz mal, a gente odeia essa pessoa. Quando alguém esquece de odiar, a cara do Rubem. Porque eles também estão muito bem.